Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning, porque ontem a gente falou do plebiscito no Chile. Os chilenos aprovaram a criação de uma nova Constituição. E não é que o negócio inspirou até uma discussão aqui no Brasil, até o líder do governo na Câmara Federal se meteu no vespeiro, como mostra a reportagem do Levi Guimarães. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas, defendeu que o Brasil tenha uma nova Constituição. Em uma videoconferência promovida pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, ele afirmou que o país deveria se espelhar no Chile, que no último fim de semana promoveu um plebiscito para definir uma nova Assembleia Constituinte. Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte. Acho que devemos fazer um plebiscito, como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa Carta só tem direitos. Na visão do deputado, a Constituição de 88 tornou o país ingovernável, retomando uma fala do então presidente José Sarney após a Carta Magna ser promulgada. Para Ricardo Barros, falta coragem ao Poder Legislativo para enfrentar essas questões. Ele acredita que, no atual sistema, o país vai ter mais dificuldade para se desenvolver. Temos um sistema ingovernável. Não temos nenhuma capacidade mais de aumentar a carga tributária, porque o contribuinte não suporta mais do que 35% de carga tributária, e não demos conta de entregar todos os direitos que a Constituição decidiu em favor dos nossos cidadãos. Também, na opinião do líder do governo, o poder fiscalizador ficou muito maior que os demais. Barros menciona que o combate à corrupção se tornou uma grande bandeira, mas que nos últimos anos agentes combateram o crime cometendo outros crimes. Juízes, promotores, fiscais da Receita, agentes do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, provocam enormes danos com acusações infundadas e nada respondem por isso. E o ativismo político do judiciário está muito intenso, muito mais do que jamais poderíamos imaginar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nascido em Santiago, no Chile, rebateu a fala de Ricardo Barros. Ao jornal Estado de São Paulo, ele disse que as situações do Brasil e do Chile não são comparáveis. Para ele, a Constituição brasileira marca o final do processo de redemocratização, enquanto no Chile deixaram a ferida aberta até hoje. De Brasília, Levi Guimarães. Muito bem, meu caro Adrilles Jorge, bora redigir uma nova carta? De jeito nenhum. Agora não dá. Primeiro, a Constituição brasileira realmente é muito ruim. Diferentemente da do Chile, que foi emendada, que foi aprimorada, que foi feita num período de pujança econômica do monstro Pinochet, que apesar de tudo teve uma boa diretriz liberal, que faz essa parceria público-privada entre o Estado e a iniciativa privada, né? A Constituição brasileira, essa ruptura que se deu no fim do primeiro período da ditadura, né, foi muito ruim, porque ela garantiu demais direitos, e direitos, sobretudo, a criminosos. Ela foi mal redigida nesse sentido. Ela é garantista. Só para você ter uma ideia, ela dá direito a 4 instâncias de julgamento, uma jabuticaba que só existe no Brasil. E 4 instâncias de julgamento, ela não olha para a própria realidade. Ela dá mais direitos de autodefesa, sobretudo aqueles que podem pagar as 4 instâncias de julgamento. Tem outras coisas, por exemplo, a falta de clareza entre o que é a autonomia dos estados e da União. Tudo isso vai parar quase sempre no STF. A gente viu um exemplo agora em relação à pandemia, ceifou os poderes do presidente, jogou para os estados. Ou seja, a questão da propriedade privada, que segundo a própria Constituição é inviolável, mas tem que garantir uma função social que serve para que certos, inclusive candidatos aí, a que invadam a propriedade privada, ela é confusa e difusa, né? Eles fizeram uma espécie de Constituição com síndrome do preso político e garante muito direito, sobretudo direitos que são lenientes à possibilidade de do garantismo da criminalidade impune, né? Ou seja, tem uma série de centenas de artigos que são remendados o tempo todo. Ou seja, é uma Constituição realmente falha, que por isso que é falha, e sofre emendas o tempo todo sem parar. Agora, fazer uma
uma constituinte agora é completamente inviável. Como o Vini falou aqui para mim, a gente não consegue nem fazer privatização no meio de uma pandemia, no meio de uma crise de governabilidade, a gente vai fazer uma constituinte agora, é completamente utópico e maluco. E aí, Joel, bora fazer então uma constituinte de boa, tranquila, rápida? Todo mundo projeta os seus desejos, né, porque poderia sair de uma nova Constituição, mas ninguém sabe ao certo o que viria daí, hein? Pode vir cada irresponsabilidade, cada loucura. O deputado Ricardo Barros, pelo que eu depreendi da fala dele, ele quer diminuir o peso do judiciário, aumentar o peso do Congresso, pensando provavelmente parlamentarismo, então. Em se blindar contra investigações e tudo, porque é o grande problema que ele vê ali. Poderia ter consequências danosas, inclusive para o combate à corrupção. Ali eu perguntaria também para outros agentes, né, para o Ministério Público, Judiciário, como é que eles veem essas bandeiras aí, que se a gente só aceita o discurso ali do deputado, ela fica simples demais, né? Gostei da fala do Rodrigo Maia. O Chile está em outro momento histórico. A gente marcou a nossa transição para a democracia com a nova Constituição. O Chile nunca teve essa mudança, acho que ainda cala fundo essa ferida aberta aí na sociedade chilena. E, ao mesmo tempo, a Constituição brasileira, eu concordo com a deles, tem muitos problemas, mas ela é uma Constituição que, em larga medida, é editável. A questão da prisão em última instância, por exemplo, isso pode ser mudado. Isso inclusive tem a PEC aí da prisão em segunda instância. A questão é se a gente mobiliza o apoio político para isso, mas a coisa pode mudar. Tem poucas coisas que são cláusulas pétreas, né, da nossa Constituição, coisas que não podem ser mudadas. O Estado federativo, o voto, né, tem que ser periódico, secreto, direto, tudo mais. Não. Alguém quer mudar isso? Acho que ninguém vai propor uma mudança nisso. Separação dos poderes, dos nossos 3 poderes, né, acho que também é um ponto pacífico, ninguém vai querer mudar. E direitos e garantias individuais também. Acho que as mudanças que o país precisa podem ser perfeitamente bem feitas sem a necessidade de uma constituinte, de uma nova Constituição, que a gente não sabe o que pode sair daí. Mas uma das críticas que fazem à Constituição de 88 é exatamente essa que você acabou de falar, né? Excesso de direitos e poucos deveres. Como é que você enxerga isso? Os deveres estão na Constituição, né, Paulo? Na forma de impostos, tributos. Isso aí aparece bastante na Constituição. Esse é um ponto que eu acredito que sim. Fala-se muito dos direitos. Agora, como são tantos direitos também, muitas vezes a interpretação do judiciário acaba falando mais alto. Então, temos o direito à saúde. Isso significa que, portanto, todos nós temos o acesso de fato à saúde? Ou que, por um lado, não, evidentemente não. Por outro, será que o Estado, então, vai gastar ilimitadamente, sem fim, na saúde? Não. Ele tem que pensar nos outros direitos da população também, que se a gente só gastar com saúde, não vai ter como satisfazer os outros direitos. Por isso eu acredito que os nossos dilemas, os nossos desafios aqui no Brasil podem ser resolvidos com a discussão política no Congresso, com PECs, às vezes, quando necessário, para mudar a Constituição, sem a necessidade de reformular uma Constituição inteiramente nova. Uma coisa. Diz o seguinte, tudo bem, a gente fala muito em direitos, mas existe alguma coisa que o Brasil esteja fazendo de forma muito discrepante de outras experiências? Saúde universal, consideração, sim, de que a propriedade tem que atender uma função social. Isso, com diferentes terminologias, é contemplado nas constituições de quase qualquer país do mundo, assim, sabe? Então, eu não acho que a gente tenha nada muito discrepante que exija mudança na nossa. Tem uma coisa discrepante, sim. Tem um grande angu de caroço, que é essa confusão esquizofrênica se o Brasil é um país parlamentarista ou presidencialista. Do jeito que a Constituição foi feita, Joel, os poderes estão muito mal distribuídos. Um governo, a gente vê isso o tempo inteiro debaixo do nosso nariz, não governa se não se prostrar aos interesses do Congresso. E em 90% dos casos, os interesses dos Congressos são voltados para o próprio umbigo. A gente já falou isso milhões de vezes. Isso deu em Petrolão, em Mensalão. Ou a gente se define por um sistema parlamentarista claro, ou presidencialista, claro, com partidos mais segmentados, mais óbvios. Isso torna, aí sim, o ministro tem razão, o líder tem razão, o país completamente, não só ingovernável, e suscetível à corrupção e a corromper o Congresso corrompe o Executivo corrompe o Legislativo, e aí se ninguém corrompe ninguém governa. É um negócio, assim, completamente absurdo. Esse tipo de amálgama entre parlamentarismo e presidencialismo é o grande entrave constitucional. Sem uma reforma política devida que faça esse ajuste constitucional no sistema de governo do Brasil, a gente nunca vai para frente com mais celeridade.
Mas olha que interessante, nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente também não consegue governar se ele não tiver maioria no Congresso. Mas tem dois Ele partidos tem dois lá. partidos, né? Dois. Dois partidos. Portanto, se ele tiver a maioria, ele consegue. Aqui no Brasil, podemos então reduzir talvez o número de partidos, que é o que vai acontecer progressivamente com a cláusula de barreira. Eu até defendo que a cláusula de barreira seja tornada mais estrita. Até mas aí veio o STF e derrubou. Ele derrubou a cláusula de barreira, você tá lembrado? Depois voltou. Depois voltou. Voltou e agora ela está valendo. 1,5%, era 5%. Isso, poderia ser mais estrita. Bem mais. Mas eu acredito que melhorará a qualidade e a governabilidade do país. A longo prazo, muito longo prazo. Por isso que eu digo que nós não vivemos num sistema presidencialista nem parlamentarista. Nós vivemos num sistema supremalista, meus caros amigos. Essa é aí. a verdade.